Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná e o tema é determinantes e polinômios. Aí está a questão. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Logo em seguida, vamos à resolução. Considere o polinômio p de x. E aí você tem o polinômio ali. Calcule as raízes de p de x. Justifique sua resposta, deixando claro se utilizou propriedades de determinantes ou algum método para obter as raízes do polinômio. Muito bem, existem várias formas de se resolver essa questão, e aqui eu vou apresentar a mais tradicional, talvez a mais tradicional forma de se resolver essa questão. Então você tem ali o determinante 3 por 3, que a questão nos forneceu, e o enunciado nos pede para utilizar propriedades de determinantes. Então a estratégia aqui vai ser usar a regra de Sarros, ou Sarri, certo? O nome não importa, o que importa é a execução. Quando utilizamos a regra de Sarros num polinômio 3 por 3, nós vamos copiar as duas primeiras colunas. Então você tem ali 3x, xx3, certo? Em seguida, nós temos que pensar o seguinte: como a ideia é encontrar as raízes de p de x, ou seja, os valores de x que fazem o polinômio ficar igual a zero, temos que igualar ali a zero. E a ideia de utilizar a regra de Sarros é a seguinte: nós fazemos o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então vamos passo a passo. A primeira diagonal principal que nós temos ali em laranja é 3x e menos 3. Fazendo o produto daqueles três números, obtemos menos 9x. Fazendo isso com a outra diagonal principal, x vezes menos 4 vezes x, obtemos menos 4x ao quadrado. E para finalizar, fazendo isso com a última diagonal principal, menos x vezes 3 dá menos 9x. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar ali a diagonal secundária expressada em azul ali no vídeo. Então vai ficar x vezes menos x ao cubo. Só que eu vou trocar o sinal quando eu faço o produto das diagonais secundárias. Então vai ficar, era menos x ao cubo e vai ficar mais x ao cubo. De novo, 3 vezes menos 4 vezes 3 daria menos 36. Mas vamos trocar de sinal, então vai ali na nossa conta como mais 36. Finalmente, x vezes 3 vezes menos 3 daria menos 9x, mas troca de sinal, fica 9x. Tudo isso igual a zero. Agora, nós podemos pensar o seguinte: temos menos 9x e mais 9x, então vamos simplificar isso aí. E agora, ordenando ali os nossos termos, vamos ter x ao cubo menos 4x² menos 9x, mais 36 igual a zero. E temos que encontrar as raízes desse polinômio aí. Para que nós possamos calcular as possíveis raízes racionais desse polinômio, os valores de x que fazem a expressão ali ficar igual a zero, temos que pensar no seguinte: as possíveis raízes é p sobre q, em que p nós temos todos os divisores negativos e positivos do termo independente, ou seja, todos os divisores de 36, ele você tem mais ou menos 1, mais ou menos 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36, ou seja, todos os divisores inteiros ali do nosso termo independente, que é o 36, dividido por todos os divisores ali do nosso termo, do coeficiente que multiplica o termo de maior grau. Mas o coeficiente que multiplica o x ao cubo é 1. Então os divisores inteiros de 1 é mais ou menos 1 apenas. Ou seja, as nossas possíveis raízes racionais são todos os divisores do 36. E agora o que a gente faz? A ideia aqui é encontrar uma raiz, uma apenas, e em seguida utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini que a gente vai ver logo logo. Então vamos chutar valores para x até encontrar um que feche. Vamos olhar ali as possíveis raízes que nós temos para o nosso x, que são os divisores do 36, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante, até encontrar uma raiz que feche ali com a equação. Vamos supor que o x vale 1. Nesse caso, a gente tem 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, menos 9 vezes 1, mais 36. Isso vai ficar 1 menos 4, menos 9, mais 36. Ou seja, p de 1, o polinômio quando x vale 1, vale 24. Se o polinômio vale 24 quando x vale 1, quer dizer que 1 não é a raiz do polinômio. Vamos tentar de novo com 2 dessa vez.
certo? Lembrando que pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, tá? Você pode testar quaisquer valores que sejam as possíveis raízes racionais do polinômio. Eu estou usando valores positivos por questão de comodidade. Vamos supor então que o x vale 2. Nesse caso, temos 2 ao cubo, menos 4 vezes 2 ao quadrado, menos 9 vezes 2, mais 36. 2 ao cubo é 8, menos 4 vezes 2 ao quadrado dá menos 16, 9 vezes 2 dá menos 18, mais 36. Ou seja, o P de 2 vale 10. De novo, 2 não é raiz, a gente não está tendo muita sorte por enquanto. Mas vamos de novo. Vamos supor que o P vale 3, vamos chutar o valor ali de x como 3. Certo? Então vamos ter 3 ao cubo menos 4 vezes 3 ao quadrado menos 9 vezes 3 mais 36. 3 ao cubo é 27, 4 vezes 3 ao quadrado vai dar 36, então temos menos 36, menos 9 vezes 3 dá menos 27 e temos somando ali o 36. Ou seja, P de 3 vale 0. Finalmente, amém, achamos uma raiz do nosso polinômio. Uma das possíveis raízes do polinômio ali, x ao cubo menos 4x² menos 9x mais 36, é 3. Beleza. Agora com a raiz 3 em mãos, podemos utilizar Briot-Ruffini, que é aquele jogo da velha alongado. Através da nossa raiz que a gente achou, que é 3, vamos transformar um polinômio de terceiro grau num polinômio mais amigável de segundo grau. E a partir daí, a gente resolve mais facilmente. Muito bem, os coeficientes de x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo independente são, respectivamente, 1, menos 4, menos 9 e 36, certo? E agora o processo é bem mecânico. Aquele 1 ali desce e a gente vai fazer o seguinte, 1 vezes a raiz, que é 3, a gente coloca embaixo do menos 4. Então 1 vezes 3 vai dar 3. E em seguida a gente soma aquela coluna, menos 4 mais 3 dá menos 1. E repetimos o procedimento. Menos 1 vezes a raiz, que é 3, vai dar menos 3. E colocamos embaixo do menos 9. Somando o menos 9 com o menos 3, obtemos menos 12. De novo, menos 12 vezes a raiz, que é 3, dá menos 36. E colocamos embaixo agora do 36. 36 mais o menos 36 vai dar 0. E isso é muito bom. Aquele 0 ali que está em verde corresponde ao resto da divisão do nosso polinômio. Briot-Ruffini nada mais é do que divisão de polinômios. E se o resto é 0, isso é sinal de que 3 de fato era a raiz do nosso polinômio. Então estamos no caminho certo. E o que são aqueles números ali? 1, menos 1 e menos 12. Nada mais são do que os coeficientes do nosso novo polinômio de segundo grau. X ao quadrado menos x menos 12. As duas raízes desse polinômio novo que nós determinamos de segundo grau são raízes também do nosso polinômio original. Olha que legal. A gente já encontrou uma raiz, que é o 3, e agora nessa equação de segundo grau podemos encontrar as outras duas raízes do nosso polinômio. Então vamos pensar o seguinte, como eu tenho um polinômio de segundo grau, eu posso tranquilamente resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara, ou se você preferir, pela soma e produto das raízes. A gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a. O b, no caso, é o número que multiplica o x, que é menos 1. Então é menos 1 sobre o a. E o a é o termo que multiplica o x ao quadrado, que é o 1. Ou seja, a soma das raízes dá 1. E o produto é c sobre a. É o termo independente dividido pelo coeficiente que multiplica o termo, a incógnita de maior grau, que é o x ao quadrado. Então vamos ter menos 12 sobre 1, que dá menos 12. Ou seja, as nossas duas raízes, quando somadas, resultam em 1, e quando multiplicadas, resultam em menos 12. Vamos pensar na multiplicação primeiro. A multiplicação de dois números dá negativa. Então, um número é positivo e o outro é negativo, certo? E além disso, se a gente parar para pensar, 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 4 podem ser os números, mas como é negativo ali a multiplicação, quer dizer que um deles é negativo. Para a soma dar 1, esses valores só podem ser menos 3 e 4, beleza? Pela fórmula de Bhaskara, daria para chegar nos mesmíssimos resultados. Agora nós temos as três raízes do polinômio original, que é o 3 que a gente achou anteriormente e essas duas, menos 3 e 4. Logo, a solução para o problema, ou seja, todas as raízes de p de x, são menos 3, 3 e 4.
e essa é a resposta final, beleza? Muito bem, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!